A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Atos capítulo 16, começando do versículo 6. Você tem... Nós estávamos para lá de Anápolis hoje, viu, irmãos? Nós estávamos no interior de Goiás. Então, quando nós viemos para cá, eu estava para lá de Ceres. Saímos hoje cedinho para lá de Ceres, num lugar chamado Pilar de Goiás. Então, dirigimos quase 1.000 quilômetros. E chegamos aqui, e aí vocês imaginam, dirigir 1.000 quilômetros e pregar hoje à noite, então vocês vão falar assim: não, o pastor Eduardo está cansado. Verdadeiramente estamos cansados. Então, eu sei que alguns de vocês chegaram do trabalho também, estão cansados. Mas dá para a gente aguentar, não dá? Amém, irmãos? Lucas capítulo 16, Atos 16, começando do versículo 6. Atos 16, eu tenho um texto aqui no meu, não é iPad, eu tenho um Kindle, mas eu quero ler nas Escrituras. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deixa a tua Bíblia aberta no capítulo, na continuação desse capítulo, porque nós passaremos aí por vários versículos. E a minha oração é para que Deus, na sua infinita graça, fale aos nossos corações. Olha bem o que está escrito neste texto. Versículo 6. Eles queriam ir para a região Frígio-Gálatas e foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Impedidos pelo Espírito Santo. No versículo 7, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E no versículo 10, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos inteiramente na obra missionária, direcionando para um contexto novo. E nesse lugar, nesse texto, Paulo e Silas, no final do capítulo 15, haviam planejado fazer a segunda viagem missionária. Esta seria a segunda, começa aqui a segunda viagem missionária. A primeira já está bem narrada, e agora eles vão na segunda. Mas quando eles falaram, vamos visitar aonde nós pregamos antes, o Espírito de Jesus não permitiu, o Espírito Santo não permitiu, e Deus deu uma visão nova para ir a um lugar novo. E salta-nos uma verdade que nós devemos levar em conta. É escutando a voz do Senhor para ir aos novos lugares. O Senhor prioriza alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Já neste texto, e eu creio que quando Paulo fala em Romanos capítulo 15, que ele se esforçava para anunciar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado,
Ele está falando porque aprendeu essa lição aqui no capítulo 16 de Atos. O Senhor prioriza os povos que ainda não ouviram o Evangelho. Ele faz isto, Ele prepara isto. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E nós temos que entender esta obra divina do Senhor nesse sentido. Alcançar os povos ainda não alcançados. E nesse capítulo 16, eu quero passar rapidamente por algumas verdades que eu quero chamar a atenção de vocês. A próxima, esta é a primeira. Deus prioriza os povos ainda não alcançados. A segunda está no versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Nestas três ocasiões, no versículo 13, no versículo 16 e no versículo 25, propositadamente. Gostei quando o pastor Jorge disse que na quarta-feira o pessoal tinha uma reunião de oração plena, cheia, lá no Maranhão. Meus irmãos, nesses três lugares, quando ele propositadamente, intencionalmente, procurava um lugar de oração, nesses três momentos, o Senhor operou três grandes livramentos. Primeiro foi a Lídia, que se converteu no versículo 14. Depois aquela moça possessa, quando eles iam para o lugar de oração, encontraram com aquela moça endemoniada ou possessa de um espírito adivinho, e Deus a libertou. Depois no versículo 25, aconteceu aquele terremoto e o carcereiro de Filipos depois se converte. E aqui chegamos à seguinte conclusão: não há obra missionária, não há salvação de almas sem antes ser precedido por oração. A oração prepara todos os grandes milagres que virão depois. A oração prepara o terreno para a operação divina. O Senhor nos mostra isto. E se nós olharmos para o tamanho das nossas reuniões de oração, nós teremos a explicação da razão de tão poucos frutos que têm acontecido no meio da igreja evangélica. Porque não temos intencionalmente buscado um lugar de oração. Segunda verdade. Primeira, Deus prioriza a salvação dos povos não alcançados. Segunda verdade, Deus começa uma grande obra quando o seu povo busca um lugar de oração. Terceira verdade, a pregação audível da palavra de Deus. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Versículo 17. Aquela moça endemoniada disse: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O próprio demônio falava que Paulo e Silas pregavam a palavra. No versículo 25, Paulo e Silas oravam e os demais companheiros de prisão escutavam. No versículo 32, e lhe pregavam a palavra de Deus a todos os de sua casa. Se a oração prepara o caminho para a operação divina, a pregação audível é a única maneira das pessoas escutarem e se converterem. Nós precisamos de testemunhos. Nós precisamos de uma vida santa. Nós precisamos de um comportamento ilibado em todos os lugares. Mas, meus irmãos, se não falarmos, não haverá salvação de almas. É preciso falar. Por isso que em Atos capítulo 18, também, na segunda visão que Deus dá a Paulo, ele começa dizendo no versículo 9, Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. É necessário falar e não calar. Meus queridos irmãos, abram a boca e falem claramente da salvação em Cristo Jesus. Precisamos dizer isso. Sim, irmãos, aonde passarmos, as pessoas olharão para nós, verão um testemunho, perguntarão a razão da nossa fé. Então fale. Já viram como nós falamos de tudo?
nós podemos iniciar e o povo brasileiro é impressionante. Em qualquer lugar a gente começa uma conversa, principalmente se for de futebol. A gente começa uma conversa, mas a palavra da salvação precisa ser pregada audivelmente. As pessoas precisam escutar dos nossos lábios. Em quarto lugar, o Senhor alcançou a Lídia. Mulher incrível, né? Ela era temente a Deus, mas não era salva. Ela era religiosa, mas não era salva. E diz que era temente a Deus e o Senhor abriu o coração para que ela escutasse o que Paulo dizia. O Senhor abriu o seu coração. Meus irmãos, em Lídia nós vemos algo fantástico acontecendo. Os religiosos precisam ouvir a palavra, ter o coração aberto e se converterão. Sim, porque Paulo foi a um lugar de oração, porque Paulo falou e Deus operou. Deus salva os religiosos também. E o nosso país, é tremendamente religioso. É só aqui no Brasil que a gente escuta até o ateu dizendo: eu sou ateu, graças a Deus. O Senhor salva os religiosos. Em segundo lugar, nós vemos aquela moça escrava de um espírito de adivinhação. E também explorada comercialmente pelos seus donos. E Paulo vai com ela e passa por ela, e durante muitos dias ela falava: estes são servos do Deus Altíssimo. E Paulo volta-se para o espírito, repreende, aquele espírito sai dela, e aquela senhora é liberta do espírito mau e dos seus exploradores. Deus salva os possessos de espírito maligno. Deus salva os escravos espiritualmente e escravos de toda forma de escravidão. Deus salva, e o nosso mundo está cheio disso. Embora as pessoas já não falem mais disso como antigamente. Vocês já notaram que essas manifestações demoníacas diminuíram? Diminuíram por causa da presença evangélica. Simplesmente diminuíram por causa da estratégia do inimigo para não apresentar um quadro negro, um quadro de perdição e de escravidão, e relativiza agora todo tipo de manifestação. Aliás, é politicamente incorreto falar assim. Mas, meus irmãos, nós temos um mundo preso em negras, densas trevas, de uma escravidão absoluta. Antes de ontem, um jovem missionário nosso, ele falava lá na aldeia, no passado, todo momento era manifestação demoníaca. Agora eles continuam com medo, aí eles continuam em trevas, mas agora todo mundo mostra que a religião deles é linda, é bonita, e que não tem este medo, como nós falávamos. Nós não mais falamos a verdade, meus queridos irmãos. O Senhor mostra claramente que se não está em Cristo, está perdido. Domingo passado eu precisei falar claramente, duas senhoras tão lindas, aquelas vovozinhas bem... Está meio perigoso hoje em dia, irmãos, eu falar uma senhora idosa. Um dia minha esposa falou assim: meu bem, aquela idosinha que conversou com a gente. Aí eu falei: quem? Ela falando de tal. Ô bem, ela tem a mesma idade que nós. Aí duas idosinhas chegaram para mim e falaram assim: meu irmão, e aqueles que nunca ouviram o evangelho? Aqueles inocentes lá no meio do mato? Aí eu falei: nós vamos conversar sobre isso, mas primeiro a senhora leia 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9. Aí depois do almoço a gente conversa, porque a gente estava no almoço da igreja. Aí ela falou: qual é a referência? Aí eu reforcei a referência, as duas foram para lá. Meia hora depois as duas voltaram e falaram assim: meu irmão, nós lemos e agora nós entendemos. Eu falei: que bênção, irmão, a senhora entendeu? Hoje à noite vou falar isto a esse respeito. Não há inocente, todos estão perdidos. Irmãos, não é que
todo mundo está caminhando, aí um dia vai haver o julgamento, e o Senhor vai salvar esse, e vai condenar aquele. Não, a palavra de Deus diz claramente que todos estão perdidos. E quando encontra com Cristo, tem a possibilidade de serem salvos. Nós precisamos falar isto. A gente vê as pessoas alegres, conversando, e parece que não pega bem chegar para ele e falar assim: você sabia que você está perdido, você vai para o inferno? E ele está todo sorriso, no seu carro chique, na sua roupa bonita. Aí você vai falar isso para ele, ele vai se sentir ofendido. Mas, meus irmãos, é uma estratégia maligna. Todos estão perdidos. João capítulo 3 até o capítulo 5 fala isso claramente para nós. Quem tem o Filho de Deus, quem tem a vida, quem não tem o Filho de Deus, quem não tem Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. Se não tem Cristo, está perdido. Se não tem Cristo, vai para o inferno. Se não tem Cristo, as trevas são seu destino final. Mas Deus salva também os possessos de espírito. No versículo 26, 27, nós temos o carcereiro de Filipe se convertendo. O funcionário público. Ou todo tipo de funcionário. E que coisa incrível. Observe bem, ele entra naquele ambiente onde Paulo e Silas estavam orando e cantando, as correntes se arrebentam, as portas se abrem. Hoje, lá na casa do irmão América, eu cheguei lá para abrir a porta. Né? Aí ele falou assim: não, irmão, você aperta esse botãozinho aqui. Tum, aí a porta abriu. Aí eu falei: que coisa fantástica. Aí Paulo e Silas estavam orando lá. E o que aconteceu com a cela? Abriu. Milagrosamente. O carcereiro de Filipe entra na sala apavorado. Naquele ambiente. Porque se um preso tivesse fugido, a sua vida seria cobrada. E ele pensa em suicidar-se. Paulo e Silas e os demais companheiros todos gritam: não te faça nenhum mal, porque todos aqui... Aliás, Paulo fala isso, porque todos aqui estamos. Aí ele diz... Ele já estava livre, não seria condenado, mas ele pergunta: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Ele não estava falando mais da salvação da sua vida física, porque Paulo já tinha garantido para ele que todos ali estavam. Ele percebeu que havia uma outra salvação da qual ele precisava. E aí todos responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem foi convertido de uma forma fantástica. Levou Paulo e Silas e cuidaram deles, cuidaram das prisões dele. Mas observem bem, Deus salva o religioso, Deus salva o preso pelas trevas malignas, e Deus salva todo tipo de homem. Deus quer salvar os homens. E nós somos o instrumento de Deus para esta grande salvação. Mas no versículo 19 até o versículo 26, Paulo e Silas passaram por um momento incrível. Quando aquela mulher foi liberta, versículo 20, levando aos juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, e os juízes, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. A quinta lição que eu tiro nesse texto é que não há salvação de almas sem sofrimento. Não há, meus queridos irmãos. Para que alguém seja salvo além da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, alguém tem que pagar o preço de ir anunciar o Evangelho para eles. E toda vez que nós queremos fazer isto, começa-se um movimento grande. Eu lembro-me
E guarde bem essa frase que eu falarei com vocês, de tantas que eu falei nesta noite. Professor Leonardo, Francisco Leonardo, um irmão holandês, professor no Seminário do Norte, no Recife, ele falava, Ronaldo Lidório foi aluno dele, Norval também foi aluno, e ele estava dando aula e falando sobre a não fidelidade dos crentes. Como os crentes não são mais fiéis. E aí surgiu-se naquele movimento uma ideia muito clara dizendo o seguinte: no dia que aparecer uma perseguição muito forte, com certeza os verdadeiramente fiéis se manifestarão. Aí o professor Francisco falou assim: eu posso propor o seguinte? No dia que formos fiéis, a perseguição surgirá. Não tem surgido perseguição porque não temos sido fiéis. O leão, o inimigo da truculência, da violência, ele está simplesmente dormindo porque não está sendo incomodado. Porque na hora que começarmos a pregar como devemos pregar, na hora que começarmos a usar a palavra como devemos usar, as perseguições virão, as lutas virão. Você se lembra de Salman Rushdie, aquele escritor em inglês, que escreveu o livro Versos Satânicos, contra alguns versículos do Alcorão, e os ayatolás do mundo inteiro declararam uma fátua, ou a morte dele. Quem matasse Salman Rushdie iria para o paraíso e teria 70 mulheres à sua disposição. O que apareceu de muçulmano querendo matar o Salman não foi fácil. O serviço secreto inglês é que guarda a vida de Salman Rushdie. Um jornalista pergunta para ele: mas por que eles querem te matar? Porque tantos falam do cristianismo, piores coisas, e não tem esta reação. Sabe qual foi a resposta dele? É porque o cristianismo é um cachorro morto. O islamismo é um cachorro vivo. Você pode falar o que quiser do cristianismo, que ninguém se importa. Palavra de Salman Rushdie. E sabe, meus irmãos, no dia que formos fiéis, a perseguição surgirá. Não há salvação de almas. Não há fidelidade da Escritura sem sofrimento. No mundo tereis aflições. Se querem viver piedosamente, padecerão perseguições. São as promessas para o povo de Deus neste mundo presente. Não esquecendo nós que somos tão somente peregrinos e forasteiros em terra estranha, e que a nossa morada é celestial, e que para lá iremos brevemente. Brevemente. Concluo. Capítulo 16. Versículos 35 em diante. Deixe-me fazer a leitura desse texto. Quando amanheceu, os pretores aqui, os pretores são juízes, né? Quando amanheceu, os juízes enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os juízes ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Eu imagino a alegria do carcereiro de Filipe. Mas surpreende a reação de Paulo. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, parece até um advogado, né? Nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora, as ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Que ousadia de Paulo, que comportamento diferente. Ele, servo humilde, servo que sofria, ele pede agora que o pessoal venha e peça desculpa para eles. Não é próprio de Paulo. Há algo aqui que nós devemos perceber. Continua o texto. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos juízes.
E estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Vocês se lembram qual era a acusação contra Paulo? Olha só no versículo 21 e 22. 20 e 21. E levando aos juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Por que, queridos irmãos, que nesta hora que Paulo escutou isso, Paulo não falou assim: calma, eu sou cidadão romano, e tirasse a identidade, né? E desse uma carteirada. Olha aqui, eu sou cidadão romano. O que aconteceria com ele naquela hora? Ele seria liberto imediatamente. Os juízes, todos se afastariam de Paulo e não ousariam tocar nele. E Paulo e Silas simplesmente iriam embora. Mas Paulo não falou nada. Paulo ficou calado. Pegaram Paulo e Silas violentamente e chicotearam a Paulo. As suas costas foram rasgadas pelo chicote, os vergões surgiram, o sangue escorreu, a dor lancinante afluiu dos lombos feridos de Paulo. E ele poderia dizer tão somente: sou romano. Ele não disse, ele não usou do direito de cidadão romano. Por que Paulo não usou, irmãos? Se Paulo tivesse falado: eu sou romano, ele não seria chicoteado, ele não seria preso, ele não sofreria as dores da ofensa daquele momento. Em compensação, ele não seria preso. Ele não iria para aquele cárcere. De noite ele não cantaria e nem oraria ao Senhor. As celas não seriam milagrosamente abertas. As portas, as correntes cairiam do seu braço. E o carcereiro de Filipe não tentaria suicidar-se. Ele não gritaria: que devo fazer para ser salvo? E todos responderiam: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E não haveria salvação do carcereiro de Filipos. Esta cena simplesmente fantástica, se ele tão somente tivesse dito: eu sou romano. Ele abriu mão do seu direito de ser romano, de ser cidadão. E por causa disto, temos uma das passagens mais lindas das Escrituras. E o carcereiro se converte, e todos os lugares nós pregamos: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo em tu e a tua casa. Ah, se Paulo tivesse usado o direito dele, não haveria salvação naquele lugar. Ah, se o Senhor Jesus Cristo tivesse usado o direito dele. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não se aferrou, não se agarrou ao fato de ser Deus, mas ele deixou o direito, aniquilou-se a si mesmo e desceu na terra como homem, tornou-se servo, como servo, experimentou a morte de cruz. Se ele tivesse usado o direito, e observe que na cruz, quando lá estava, qual era o ataque do inimigo? Lá na primeira tentação, em Mateus capítulo 4, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. E lá na cruz, se tu és o Filho de Deus, porque eles queriam que o Senhor Jesus usasse o direito que ele tinha de ser Deus. Paulo aprendeu a lição e não usou o direito de ser romano. E aconteceu a grande salvação do carcereiro de Filipos. Meus queridos irmãos, a obra missionária tem sofrido, salvações não têm acontecido, porque nós, durante as últimas décadas, temos sido ensinados nas nossas igrejas
que nós crentes temos direitos. E nós somos ensinados a ser grandes nesse mundo presente. Mas o Senhor quer que nós não tenhamos direito, como Ele não teve. E a salvação aconteceu para muitas pessoas. Enquanto nós exigimos o nosso direito de ser feliz, de ser alguém, uma alma deixa de ser salva. Este texto de Atos capítulo 16 é o texto que tem que encher o nosso coração, porque ele muda o comportamento da nossa perspectiva de vida cristã e de vida missionária. É hora de chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou tão somente um servo do Senhor. Lembra-se do filho que volta para o pai e diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. O nosso comportamento tem sido assim. Já não somos mais dignos pela prática odiosa de tantos de nós. Mas quando voltamos para o Senhor nos recebe com tanto carinho e nos coloca onde Ele sempre quis que estivéssemos, como se nada houvera acontecido. Porque o preço Ele já pagou na cruz do Calvário. Aprendi muito cedo na minha vida cristã no Instituto Bíblico Peniel. O direito do crente é não ter direito. Porque o Senhor luta os nossos direitos. Ele pagou na cruz todo o preço dos nossos pecados. Para mim, esta é a dinâmica da obra missionária. E que Deus fale, continue falando aos nossos corações. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Vamos inclinar a cabeça. Senhor nosso Deus, a noite já vai avançando, Pai. Alguns de nós, Senhor, estamos tão cansados. Isto é natural, Pai, porque o nosso corpo tem limites. Entendemos isso. Mas, ó Deus, mesmo no meio de tanto cansaço, mesmo numa noite já tão avançada, ó Pai, continue falando aos nossos corações. Alcance neste momento, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Alcance a nossa mente. Alcance profundamente o nosso coração. E ensina-nos, ó Deus, a abrir mão dos nossos direitos e colocá-los todos ao pé da cruz do Senhor Jesus. Para que, abrindo mão dos direitos, o Senhor tenha toda a liberdade de nos usar como, quando, aonde o Senhor desejar. E o Senhor nos use, ó Pai, para que carcereiros de Filipos sejam convertidos, para que carcereiros em todos lugares escutem, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eles perceberão que algo grandioso está acontecendo. Ó Deus, mobiliza a tua igreja, Senhor. Clamamos a ti, ó Pai, porque a capacidade de reação nossa já se findou, Senhor. Tem que acontecer algo divino, tem que acontecer algo do Senhor. Ó Pai, faça-nos voltar ao primeiro amor, ó Pai, numa intimidade preciosa com o Senhor, de tal forma que nada seja estranho, que nada seja difícil, mas que tão somente nos prostremos diante do Teu altar. Ó Deus, opere nesta noite, alcançando os nossos corações. É a nossa oração, ó Pai, com gratidão, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.